Vamos falar um pouco sobre a teologia liberal. Por que vamos falar um pouco sobre a teologia liberal? Porque a teologia liberal, mesmo que em teoria ela não esteja sendo mais empregada ou pregada nas igrejas, ou escrito nos livros, ela foi uma grande influência que até hoje repercute dentro da teologia, dentro das pregações, dentro dos livros, dentro do cotidiano da vida do cristão. A teologia liberal ela nasce justamente na tentativa de harmonizar o pensamento do iluminismo com o cristianismo. Nessa tentativa, eles negam justamente a questão dos milagres. Para eles, o sobrenatural é negado porque ela está fora da razão. Então, tudo aquilo que está fora da razão, isso é negado pela teologia liberal. Eles tentam adaptar as ideias religiosas à cultura e forma de pensar modernas, por causa de que eles procuram uma linguagem mais adequada ao tempo de Ocidente, o tempo do século XVIII, XIX, é quando a teologia liberal ela surge. Então eles vão rejeitar toda ideia em que a crença religiosa é fundamentada na autoridade. Eles não vão trabalhar a questão da autoridade porque ela deve passar pela prova da razão e da experiência. É quase que a aplicação do método científico nesse caso. Claro, não pode se trabalhar o método científico numa expressão literária porque não tem como repetir os fatos históricos, mas se a razão não compactua com a ideia do texto bíblico, então quer dizer que o texto bíblico não quer dizer exatamente isso. Então a maneira de interpretar a Bíblia ela passa por uma grande mudança. Eles vão enfatizar muito a imanência de Deus, um Deus próximo, um Deus que está perto das pessoas, mas ao mesmo tempo vão eliminar ou vão suprimir a ideia da transcendência. Um Deus soberano, um Deus que governa todas as coisas, para eles não faz muito sentido. Então a teologia liberal, nesse sentido, bebe um pouco do deísmo, no sentido de tirar Deus do cotidiano da vida das pessoas, no sentido da sua soberania e governo, sobretudo. Também eles vão valorizar as boas obras e a existência de um senso religioso comum. Para o teólogo liberal, as boas obras fazem parte da essência do cristianismo e, ao mesmo tempo, eles partem do princípio de um ecumenismo, onde todas as religiões têm algo de Deus para dar e onde Deus também pode salvar, sem usar Cristo, outros pensamentos, outras crenças, outras ideologias. Jesus se torna um redentor, mas não um redentor no sentido cotidiano do nosso termo. Jesus passa a ser um redentor de uma nova humanidade, um homem novo, uma pessoa com um senso moral elevado, uma pessoa que consegue então ter uma vida muito melhor. Para eles, o reino de Deus acontece aqui na terra e não no céu. A religião, então, tende a melhorar o indivíduo e torna o teólogo liberal otimista. Ele acredita que o homem vai melhorar, a humanidade vai melhorar e tudo vai dar para bem porque o reino de Deus é aqui na terra. Temas comuns da teologia liberal é o reconhecimento máximo das reivindicações da modernidade numa estrutura cristã, a moralização do dogma e a salvação universal da raça humana. Um dos exponentes mais relevantes é Friedrich Schleiermacher. Ele é um teólogo alemão, ele vai trabalhar justamente a questão dos sentimentos. O cristianismo não é uma questão de fatos, mas uma questão de experiência. Há um elemento diferenciador do cristianismo, que é a redenção de Cristo, porém, isso não é relevante para o sentido de salvação. Qualquer um pode ser salvo fora de Jesus. A hermenêutica fica comprometida aos fatos históricos presentes. E eu não vou interpretar o texto de acordo com Schleiermacher, de acordo com uma perspectiva histórico-literária. Eu vou interpretar o texto bíblico na perspectiva do moderno. Então, assim, aquela ligação histórica das palavras, num contexto histórico daquela época, para Schleiermacher isso não se aplica no texto bíblico. E é claro que ele vai trabalhar justamente a Bíblia como uma grande tradição dos ensinos dos homens, mas também a experiência religiosa passa a ter uma autoridade grande, não somente a Bíblia, então. Então, para ele, a Bíblia era a autoridade absoluta,
mas os registros das experiências religiosas das comunidades também. O teólogo liberal vai trabalhar isso, o estabelecimento de boas obras, a negação de milagres e, ao mesmo tempo, colocar a experiência de vida no mesmo nível do que a palavra de Deus. Como vem, a teologia liberal ela é uma das raízes de movimentos como o movimento neopentecostal ou o movimento do coaching, no sentido que eles vão colocar o conceito da época como relevante, vão interpretar a Bíblia à luz do pensamento da geração na qual ela atua e também negando milagres, mas ao mesmo tempo colocando a experiência como parte principal. Então isso é tudo a respeito da teologia liberal. Por enquanto, em alguns vídeos mais na frente, vamos continuar conversando sobre isso, porque há muita coisa sobre a teologia liberal, criticismo bíblico e outros movimentos que afetam o entendimento da teologia nos dias de hoje. Por enquanto, é isso então. Até mais.